Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. É novo aqui? Seja muito bem-vindo. Temos um curso gratuito sobre Umbanda, falando desde a sua origem, a sua diferença para o candomblé, bem como das entidades que se manifestam na Umbanda através dos seus médios. Falamos dos orixás masculinos e orixás femininos. Minha gratidão para você que me segue aqui neste canal e também no YouTube, no Instagram e no Facebook. Quer saber mais sobre essa maravilhosa religião que é a Umbanda? Dá uma olhadinha nos vídeos. Lá desde o número 1, 2 ou 3 ali começa, até o número 40 tem um curso completinho a respeito da Umbanda. Depois, nos demais vídeos, nós vamos trazendo aqui curiosidades a respeito da nossa religião. E às vezes dúvidas que afligem a cabeça tanto dos médiuns iniciantes como dos mais desenvolvidos. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixe o seu joinha, porque depois você esquece. Compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando postarmos novos vídeos no canal. O tema de hoje, meus irmãos, arquétipo de espíritos da Umbanda. Vamos pensar. Existe um tripé, como eu disse em outros vídeos anteriores, de espíritos que se manifestam, ou seja, o tripé fundamental, o tripé básico, o tripé que deu início, né, à Umbanda, qual seja a criança, o erê, o caboclo e o preto velho. Este tripé fundamental, o tripé inicial que iniciou a Umbanda, a manifestação dos espíritos na Umbanda, vejam bem, ele representa as 3 fases do ser humano. A criança, que é alegre, que não tem maldade, né? A criança que é muito ávida, cheia de vida, cheia de energia. O caboclo, que representa o adulto, né? Com a coragem, a luta em busca do alimento, da caça, do sustento para sua família e para a tribo. E depois nós temos a figura do preto velho, que representa então a terceira fase do ser humano, que é o idoso, que já viveu bastante e, por ter vivido bastante, experimentou muita coisa, então tem grande experiência acumulada e grande sabedoria para passar isto para os seus semelhantes. Então vejam bem, o tripé básico da Umbanda é formado por esses 3 arquétipos: o erê, o caboclo e o preto velho. Nós temos o baiano, temos os exus, as pombagiras, né, os marinheiros, caboclos, ciganos e por aí vai, né? Mas nós sabemos que o arquétipo, na realidade, é a forma com que o espírito se manifesta, tá? A forma que ele está plasmado materialmente, que ele se apresenta nas giras de Umbanda. Então, o erê, não necessariamente aquele espírito é um espírito infantil ou desencarnou como criança. Um caboclo, não necessariamente ele será um índio brasileiro, ou foi alguma vez um índio brasileiro. Vejam a história da Umbanda, fala do caboclo das 7 encruzilhadas, e ele, segundo o médium da Associação Espírita do Rio de Janeiro, visualiza restos de vestes clericais, ou seja, era um espírito de um padre que estava se apresentando como um
caboclo brasileiro, como um índio brasileiro. E um preto velho, não necessariamente ele foi um preto velho. Alguns foram, sim, outros nem foram pretos nem velhos, tá? Então é preciso que se entenda isso, que o marinheiro nem sempre foi marinheiro, né? Que o baiano nem sempre foi um baiano, e Exu não é o diabo, e Pombagira muito menos prostituta, tá? São espíritos que se manifestam de acordo com este arquétipo. É o arquétipo que se apresenta, que se enquadra dentro da religião. Ah, mas por que o espírito se apresenta como um Exu, por exemplo? Porque ele se afiniza com aquela linha de trabalho. Tá? Por que aquele espírito, não sendo um preto velho, ele se apresenta como um preto velho? Porque é a forma que ele se afiniza para realizar aquele trabalho. Mas não quer dizer que ele tenha sido em algum momento um preto velho. Ele está aliado a uma linha de trabalho. Então, o arquétipo é a forma que o espírito se apresenta para nós encarnados nas giras de Umbanda, ok? Ah, então quer dizer que o espírito Exu tranca a rua das almas, por exemplo, que é o Exu que trabalha comigo nas giras de Umbanda. Ora, se eu não fosse umbandista, fosse kardecista, por exemplo, espírita, será que esse Exu iria se apresentar lá no kardecismo? Sim, mas ele se apresentaria como Exu tranca-rua das almas? Acredito que não. Ele utilizaria, por exemplo, o nome de Bezerra de Menezes. Tá? Esta, vejam, vou deixar bem claro aqui, é a opinião de Marcelo Pereira, tá certo? Então, se você não concorda, perfeito, eu te respeito, meu irmão. Mas essa é a minha opinião, eu não falo pela Umbanda, eu falo pelo meu canal, aquilo que eu acho. Então, se eu fosse católico, por exemplo, ele se manifestaria através de outra forma. Tá? Se eu fosse evangélico, né, ele se manifestaria, por exemplo, como Espírito Santo, falando em línguas. Ora, esta divisão, meus irmãos, ela é estabelecida pelos homens, pelo mundo material. No mundo espiritual não há esta divisão, tá? Eles são espíritos que estão associados a uma linha de trabalho para desenvolver o quê? A caridade. Então, por exemplo, os espíritos que trabalham comigo se apresentam como Exu, como Caboclo, como Preto Velho, como criança, o Herê, porque é esta roupagem fluídica que se adota na Umbanda. Se eu fosse espírita, kardecista, eles também se manifestariam, com certeza, mas com outra roupagem fluídica. Se eu fosse evangélico, eles também se manifestariam. Por quê? Para o espírito interessa o quê? Interessa manifestação do espírito para prestar a caridade. Não importa a forma. Então vejam, meus irmãos, eu sou espírita umbandista, tá? Quando eu morrer, desencarnar, né, eu não vou para o céu umbandista. Não existe o céu umbandista. Não existe a espiritualidade umbandista. Existe apenas um local onde os espíritos estão. Não há divisão entre umbandista. Não existe céu do umbandista, céu do católico, céu do evangélico. Estas divisões são só para nós encarnados. Tá? A espiritualidade é muito maior do que isto, meus irmãos. Tá certo? E para isso, eu vou, para ilustrar aquilo que eu estou falando, eu vou contar uma historinha verdadeira que aconteceu. Ela de fato aconteceu num centro espírita de uma pequena cidade de Minas Gerais, algum tempo atrás. Conta-se aí que os médios estavam ali realizando os seus trabalhos de esclarecimento e doutrinação nesse centro espírita em Minas Gerais.
Subitamente, um preto velho incorpora ali numa médium e começa a falar. Nesse momento em que os trabalhadores perceberam que o espírito incorporado era um preto velho, mandaram suspender a incorporação. Nesse centro, não eram aceitos os pretos velhos, pois os dirigentes consideravam que os pretos velhos são espíritos não muito evoluídos. Por isso, ele não poderia ser admitido a orientar uma atividade de doutrinação. Imagina, um preto velho orientando doutrinação, isto para eles seria um absurdo. O espírito então foi convidado a se retirar daquele centro. O preto velho fez então o que eles pediram, foi-se embora. Logo depois, a médium incorporou um espírito de um filósofo, um doutor de nome difícil, provavelmente um europeu, que foi muito bem recebido por todos os presentes. O filósofo então deu as instruções aos membros do centro, fez os trabalhos de doutrinação e todos ficaram felizes e maravilhados com a intervenção desse espírito, que consideraram um espírito muito elevado. Os dirigentes então resolveram que já era hora de encerrar os trabalhos. No entanto, a médium novamente começou a incorporar um espírito. Todos olharam com interesse aquela manifestação mediúnica espontânea. Um dos trabalhadores disse que as atividades do dia já estavam terminando e perguntou quem estava ali. O espírito respondeu que era de novo o preto velho. O dirigente fez cara de tédio e perguntou o que ele ainda queria ali nos trabalhos do centro. O preto velho então disse: Zifio, se você me permitir, só queria que você soubesse que o doutor que apareceu agora há pouquinho era esse preto velho aqui, que agora proseia com voz missê. Todos ficaram então espantados com a revelação. O preto velho então começou a não mais falar como um preto velho. E começou a dizer então: é engraçado isso, meus irmãos, pois quando eu apareci aqui como um preto velho, fui praticamente expulso dos trabalhos de vocês. Mas depois, quando eu apareci no formato de um doutor, um filósofo europeu prestigiado, que tem conhecimento acadêmico com toda a pompa e com ar de autoridade, todos me trataram muito bem, ouviram meus conselhos e ficaram felizes e maravilhados com a aparição. Por que isso, meus filhos? Pergunta o preto velho. Devo alertá-los para esse comportamento de vocês. Prestem muito atenção nisso, disse o preto velho. Meus irmãos, no plano espiritual, assim como em toda a realidade universal, não existem aparências. As aparências existem apenas aqui na Terra. Deus, em sua sabedoria infinita, oculta a vossos olhos as verdades dos espíritos camufladas pelas aparências do mundo, para que vocês aprendam a vê-las com os olhos do coração, com a visão da alma, e possam então enxergar a verdade como ela é. No plano espiritual, diz o preto velho, não existem doutores, não existem classes sociais, não existem nacionalidades, não existem religiões, não existem raças, não existem essas divisões humanas que vocês criaram em toda parte para poderem se sentir melhores uns que os outros. No plano espiritual, o que vale é o que você é, lá no fundo, e não o que você tem. Não, meus irmãos, todas essas divisões são apenas ilusórias. No plano espiritual, o que vale é o amor, a verdade, a paz, a harmonia interior. No plano espiritual,
Ninguém é julgado por ser rico ou ser pobre, ser branco ou ser negro, ser doutor ou ser uma pessoa simples. Vamos tomar cuidado, meus queridos filhos, diz o preto velho, com o veneno da hipocrisia e do preconceito. Não podemos permitir que as aparências do mundo roubem a sua essência. O importante é que cada um traz em sua alma, em seu espírito. O que importa de verdade é ser simples, ser verdadeiro, ser honesto, ter caráter, ser caridoso e ter amor no coração. Não deixem de se levar por essas aparências, todas elas estão erradas. E vemos isso muito claramente quando chegamos ao plano espiritual. O preto velho então despediu-se de todos, então deixou a sala de atendimento desse centro espírita. Os trabalhadores ficaram envergonhados com seu próprio comportamento, mas adquiriram uma pérola de sabedoria que nunca mais, em toda a sua vida, seria esquecida. Então, meus irmãos, prestem bem atenção para a gente concluir. O arquétipo é coisa que existe para nós encarnados. Então, o espírito, quando se manifesta na Umbanda, ele utiliza daquele arquétipo. Exu tranca a Rua das Almas, até porque o nome dele não é Tranca a Rua das Almas, não é, meus irmãos? Quantos Exus Tranca a Rua das Almas vocês conhecem? Esse é o nome da entidade? Não, isto é a falange, ou seja, o grupamento de espíritos que se manifestam sobre a denominação, o arquétipo de Tranca a Rua das Almas. Mas esse não é o nome do espírito, tá? Cada espírito é uma centelha divina, é uma partícula, tá? É individual e não se confunde com outro. Então vocês podem ter no mesmo terreiro 2 Tranca a Rua das Almas e um não ser igual ao outro, um ser totalmente diferente do outro. Eles vão ter algumas particularidades semelhantes, mas são diferentes, porque são espíritos diferentes, com vivências diferentes. Tá certo? Então, meus irmãos, e aí ele se manifesta dessa forma, esse espírito, porque o médium é umbandista, está no centro de Umbanda. Se ele fosse para o kardecismo, para o espírito de mesa branca, ele iria se manifestar de outra forma sobre outro arquétipo. Tá? Então os arquétipos, infelizmente, existem para nós, porque a espiritualidade é muito maior do que nós e ela aceita os arquétipos que nós construímos. Então, se o médium vai até um centro de Umbanda, eles vão se manifestar, os espíritos, de acordo com aquele arquétipo aceito naquela religião. Se vai para outra religião, eles vão se manifestar com aquela roupagem daquela outra religião, muito embora sejam o mesmo espírito. Ok? Deu para entender isso? Então a espiritualidade é muito maior do que nós. Vale dizer, os arquétipos, nós não estamos preparados para saber a realidade da espiritualidade. Por isso que existem os arquétipos, para que nós possamos acreditar que um caboclo é um caboclo, que um baiano é um baiano e que um preto velho é um preto velho, quando na realidade eles podem ser nada, absolutamente nada disso, tá certo? Tranca a Rua das Almas, por exemplo, que é o espírito que trabalha comigo, na sua última encarnação ele foi um advogado. Já conheci Exu Gato Preto, foi da minha primeira mãe de santo, que era na sua última encarnação um médico, tá? Então, só para esclarecer isso, arquétipo não é o que representa aquele espírito, mas sim a forma com que ele trabalha, tá? A corrente mediúnica, corrente espiritual, melhor dizendo,
a que ele se filiou, tá? Que se afinizou para realizar o trabalho caritativo em prol dos seres encarnados, para a sua evolução, para a evolução do médium que trabalha com ele. Gostou do vídeo, meu irmão? Deixa então o seu joinha, deixa o seu comentário aqui. Adoro ler o comentário de vocês e, claro, respondo e agradeço todos os comentários. Aí compartilha então esse vídeo com outras pessoas para que tenham conhecimento a respeito desse conteúdo. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para que recebam as notificações quando postarmos novos vídeos. Que Oxalá nos abençoe hoje e sempre. Axé, meus irmãos.